meus irmãos da Igreja Batista Moriá. Bom estarmos juntos. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Quero convidá-lo a participar deste culto com alegria e reverência. Vou ler Efésios 6, versos 18, que diz assim: Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Nós tivemos uma semana de oração constante por famílias, por amigos, por pessoas que estão nos hospitais. E este é o momento de orarmos, irmãos, de estarmos realmente juntos. Então vamos fazer deste culto um culto de alegria, um culto de adoração a Deus. Vamos pedir que Deus derrame bênçãos por toda a terra, que assim seja. Então tenham um bom culto, com muita alegria e reverência. Prestem atenção aos louvores, às orações e principalmente ao ensino da palavra de Deus. Uma boa semana a todos. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar. Uma igreja forte edificar pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vamos orar, irmãos? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na tua presença. Pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão para com todas as pessoas que estão doentes, todas as pessoas que estão sofrendo. Pedimos que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer o consolo para todos os corações dos seus familiares que estão muitos enlutados, e sabemos que estamos vivendo dias muito difíceis, mas também temos a esperança que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e o Senhor há de trazer o refrigério para nossas vidas, para os nossos corações. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Entregamos tudo a Ti. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Amém.
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas que assistem conosco aos nossos cultos online. Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus no mundo inteiro. Vamos ler a passagem de hoje que servirá de base para a nossa pregação. Encontra-se em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Assim diz a palavra: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Esta passagem nos permite trabalhar com o tema da prática da generosidade. Esse, então, é o nosso tema, a prática da generosidade. O pensamento central, a verdade central é a seguinte: para praticar a generosidade, precisamos cumprir as condições adotadas pelos crentes da Macedônia.
Essa passagem fala a respeito de um apelo que o apóstolo Paulo faz aos crentes da cidade de Corinto. O apelo é em relação à oferta para os pobres da Judéia. Consta que, por volta do ano 64, houve uma grande fome na Judéia. Não se sabe que se foi por seca, falta de chuva, ou praga nas plantações, ou doença dos animais. O fato é que houve uma grande fome na Judéia. E o apóstolo Paulo havia pedido às igrejas da Macedônia para recolherem donativos para os crentes da Judéia. A questão era que crentes gentios, crentes de outros lugares, estavam sendo mobilizados para recolher o sustento para os crentes da Judéia, principalmente aqueles que pertenciam à igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo deu grande importância a este assunto. O sustento dos crentes da Judéia em função das ofertas que outros crentes de outros lugares estavam recolhendo para mandar para Jerusalém. O apóstolo Paulo dedicou 2 capítulos da sua segunda carta aos Coríntios para tratar deste assunto. Os capítulos 8 e 9. Nesses 2 capítulos, Paulo fala aos coríntios sobre o que estava sendo feito para socorrer os cristãos da Judéia. Paulo queria que os crentes da cidade de Corinto cooperassem, colhendo donativos. Isso já era feito pelas igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram dedicadas, eram preocupadas com esse assunto. Filipos, Tessalônica e Bereia. Esses crentes dessas igrejas estavam contribuindo para o sustento dos crentes da Judéia que passavam fome. Nestes versículos, segundo aos Coríntios 8, de 1 a 5, escrevendo aos coríntios, o apóstolo Paulo menciona o exemplo das igrejas da Macedônia. Paulo está escrevendo a Corinto, que estava no sul da península dos Balcãs, na Acaia. No norte da península estava a Macedônia. As igrejas da Macedônia, como disse, eram Filipos, Tessalônica e Bereia. E no sul da península, a igreja era a igreja de Corinto. Paulo estava do outro lado. Ele estava na Ásia, em Éfeso. E ele está escrevendo aos coríntios, estimulando-os à generosidade para com os pobres da Judéia. E esses versículos contam o elogio que o apóstolo Paulo faz aos crentes da Macedônia, querendo encorajar os crentes de Corinto para fazerem a mesma coisa. Dessa forma, então, compreendemos que esta passagem tem a ver com a generosidade praticada pelos macedônios em recolher donativos para os crentes da Judéia. O assunto, então, é a generosidade. Para compreender um pouco mais, vamos explicar que generosidade é uma virtude daquela pessoa que, tocada pela graça divina, dispõe-se a sacrificar seus interesses pessoais
para cooperar com Deus na dispensação de recursos necessários para a sobrevivência do próximo. A palavra grega para generosidade é traduzida de várias maneiras, como liberalidade, sinceridade, bondade, nobreza, altruísmo, ternura. E indicam a generosidade como alguma coisa altamente recomendável. O apóstolo Paulo elogia os macedônios e apela aos coríntios para fazerem a mesma coisa. Vamos refletir sobre condições que nós precisamos para praticar a generosidade. Os macedônios são exemplos. Vamos ver o exemplo dos macedônios e tirar lições sobre como podemos nós praticar a generosidade. Primeiramente, para praticar a generosidade, precisamos ultrapassar nossas próprias carências. Às vezes, nós somos estimulados à generosidade estando nós mesmos em situações difíceis. Era o que acontecia com a Macedônia. Eles estavam numa situação difícil, mas mesmo assim, eles eram apelados, eram estimulados a praticarem a generosidade. Então, são pobres ajudando pobres. São carentes ajudando carentes. É isso que o apóstolo Paulo menciona aqui. Os macedônios sofriam de opressão social, porque eram rejeitados e maltratados por serem cristãos. E também eles sofriam opressão econômica, porque a pressão sobre os crentes fez com que o Estado confiscasse os bens de muitos cristãos. Então, cristãos que estavam bem de vida passaram a viver uma vida de muita privação. Os cristãos eram maltratados por serem cristãos e eram privados dos recursos materiais porque eram oprimidos no confisco dos seus bens. Mas eles superaram essas carências e se tornaram generosos. O que se depreende daqui é que para praticar a generosidade, nós precisamos ultrapassar as nossas próprias carências. Como disse, os macedônios, os crentes da Macedônia, sofriam de opressão social, com rejeição e maus tratos por causa de sua fé. E sofriam de privação econômica consequente ao confisco de seus bens. 2 comentários. Primeiro, nós precisamos superar nossas carências de conforto, transformando nossas tribulações em alegria. O apóstolo Paulo diz que eles, em muita tribulação, transformaram a tribulação em alegria. O texto diz que, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Quando nós ficamos privados dos recursos materiais, falta dinheiro, falta alimento, a nossa tendência é ficar melancólicos. E dessa forma nós não podemos ajudar ninguém. Não tanto por causa de não termos as coisas, mas muito mais por causa da nossa própria inibição pela situação de problemas. O apóstolo diz, porque em meio a muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Vivendo uma situação difícil, os macedônios não deixaram de ter alegria, a alegria da sua vida cristã. Então, as tribulações, as perseguições eram transformadas em alegria. A alegria era abundante porque eles estavam privados de bens, mas não estavam privados de Deus,
não estavam privados de Cristo. O outro comentário é que nós precisamos transformar a nossa pobreza de bens materiais em riqueza da generosidade. O que Paulo diz era o seguinte: eles estavam pobres de bens materiais, mas eles eram generosos. Então eles tinham riqueza de generosidade. Eles eram muito pobres, mas eram muito generosos. Então, sendo pobres, mas sendo generosos, eles transformavam a sua pobreza em riqueza de generosidade. Porque Paulo acha que a generosidade é a verdadeira riqueza. Então, a tribulação foi transformada na alegria de serem cristãos. Perseguição, falta de recursos, eles não se deixaram abater. Essa tribulação era transformada em riquezas da generosidade. A ideia é que, se uma pessoa é generosa, ela é rica. E se ela não é generosa, ela é pobre, tendo ou não tendo os bens. O apóstolo Paulo então diz: a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Então a tribulação foi transformada em alegria por serem cristãos. E a pobreza foi transformada em riqueza da generosidade. A minha mãe contava sobre os seus problemas de pobreza e de carência quando ela era criança. A minha avó, a mãe dela, era filha de escravos. Quando acabou a escravidão, os escravos foram colocados para fora da fazenda, onde eles trabalhavam, e não tinham nada, e também muitas vezes passavam fome. A minha avó era uma viúva de 6 filhos, 5 meninas e 1 menino. A pobreza era abundante, era imensa, muita pobreza. O meu tio, o irmão, homem da minha mãe, quando ficou maiorzinho, com 11 ou 12 anos, ele saía a distância longe para trabalhar nas fazendas. Mas ele era um menino, ganhava muito pouco. Minha mãe falava que nos tempos mais difíceis não tinham o que comer. Ela disse que muitas vezes só tinham farinha de mandioca. Então minha avó ia lá para os campos dos bois, encontrava tangerina e colhia tangerinas e usava farinha e fazia uma papa com caldo de tangerina. Caldo de tangerina mais farinha formava uma papa. Aí minha avó e minhas tias comiam aquela papa. Mas havia generosidade. Porque naquela época, naquele tempo, as pessoas viajavam distâncias longas, à procura de trabalho, à procura de alguma ajuda. E essas pessoas que viajavam, às vezes viajavam o dia inteiro, elas batiam em alguma casa para pedir alguma comida. E se alguém batesse na casa da minha avó, pedindo comida, a minha avó dizia: daqui a pouco nós vamos almoçar. Espera um pouco e nós almoçamos. Aí, a minha avó fazia a papa de farinha de mandioca com tangerina. Ela comia com as suas filhas e oferecia ao viajante. O viajante também comia a papa de farinha com caldo de tangerina. Eu imagino que à noite, lá para 10, 11 horas da noite, ele chegando em casa, a mulher dele perguntava: você comeu? Ele dizia assim: eu almocei na casa de uma viúva chamada Paulina. Eu comi na casa dela, eu almocei com ela e as crianças. Pois bem, a pobreza era transformada em generosidade.
Porque a minha avó pode dizer, olha, o senhor está pedindo comida? Não tenho comida não. A gente vai comer farofa, farinha com caldo de tangerina, mas não podemos oferecer isso para o senhor. Mas não, ela era generosa. Ela dava, ela distribuía da sua pobreza, da sua papa de mandioca com tangerina, ela oferecia, ela disponibilizava para algum viajante. Porque aquele viajante, depois que comeu a papa de mandioca, de farinha de mandioca com tangerina, ele adquiriu forças para continuar na estrada. Porque quando a gente caminha com fome, longas distâncias, às vezes perdemos as forças e dá vontade de parar e sentar na beira da estrada. Mas se a gente se alimenta de qualquer alimento, a gente pode continuar a viagem. Então a primeira coisa é essa: para praticar a generosidade, nós precisamos ultrapassar nossas próprias carências. Somos carentes, mas não somos miseráveis. Somos carentes, mas somos generosos. Assim era a minha avó e assim eram os macedônios. A segunda assertiva sobre a prática da generosidade diz: para praticar a generosidade, precisamos gostar das pessoas. O texto diz: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios que os crentes da Macedônia pediram por favor para aceitarem a ajuda deles. Eles queriam ajudar e pediam com muita insistência a participação da assistência aos santos, que eles chamavam de graça. Ajudar pessoas carentes é uma graça. Os acadêmicos, estudiosos, conhecem a palavra filantropia. A palavra filantropia vem de philos, que é amigo, e antropos, que é gente, que é homem, ser humano, gente. Então, filantropia é o gostar de gente, gostar de seres humanos. E também conhecem a palavra misantropia, que é a rejeição do ser humano. A misantropia é a rejeição do ser humano, é o ódio ao ser humano, é a indiferença ao ser humano. E a filantropia é o amor ao ser humano, é o gostar do ser humano. Os macedônios eram caracterizados pelo amor às pessoas. Eles eram pela filantropia, eles gostavam de gente. Você pode dizer assim: pastor, o senhor está falando em gostar de gente, mas explica melhor isso. Há pessoas que não praticam filantropia. Há pessoas ricas ou pobres que não gostam de outras pessoas. Eu vi documentários e li publicações por meio dos quais eu concluí que a rainha da Inglaterra, ela não gosta de gente. Ela é aficionada por cavalo. Mas ela não tem expressão de afeto pelo ser humano. Pelos cavalos, desde que era jovem, ela demonstrou afeto. Pelos seres humanos, sempre foi fria e desinteressada. Aliás, você se lembra, alguns se lembram, do presidente Figueiredo, que foi presidente famigerado no tempo da ditadura. Ele declarou: eu não gosto de gente, eu gosto de cavalo. Então ele se sentia feliz em companhia de cavalos, mas não se sentia feliz em companhia de gente. Ora, quem não se sente feliz na companhia de gente não pode praticar a generosidade. Ele não é um filantropo, ele não gosta de gente, ele gosta de cavalo.
O nosso presidente, quando falaram para ele, presidente, aonde nós vamos comprar vacina? As pessoas sofrem. E ele diz, compra na casa da tua mãe. Ele não gosta de gente. Não manda um recado de condolências para esses milhares e milhares de mortos e milhares de parentes. Ele não é culpado, não. De ser assim, não é culpado. Ele é assim porque ele é assim. É a natureza dele. Mas ele não gosta de gente. Ele não gosta dos brasileiros. Ele trata mal os brasileiros. Ele é grosseiro com os brasileiros. Quando alguém diz, está morrendo muita gente, presidente, ele diz, e daí? O apóstolo Paulo está dizendo que os macedônios gostam de gente. São usadas três palavras que demonstram esse gostar de gente. A palavra koinonia, que se refere aos crentes da Macedônia. Koinonia é um sentimento que leva à convivência. A koinonia que nós praticamos na nossa igreja, que depois do culto, no final do culto, nós nos reunimos para conviver. É isso. Se chama isso de koinonia. Paulo diz que os macedônios eram portadores dessa koinonia, a convivência. Eles são generosos porque eles gostam de gente. Quem não é generoso, por educação ou por natureza, quem não gosta de gente, digo, por natureza ou por educação, não pode ser generoso. A pessoa generosa é aquela que gosta de pessoas. A palavra convivência, que é estar junto. E a palavra diaconia. Convivência é koinonia. Diaconia é assistência, é assistir. Assistir as pessoas é diaconia. Já expliquei para a minha igreja que há uma diferença entre diaconato e diaconia. Diaconato é uma função da igreja, é um cargo eclesiástico. Um cargo eclesiástico de pessoas que assumem uma posição de autoridade diante da igreja. Isso é diaconato. Agora, diaconia não é um cargo. Diaconia é disposição para servir. Aquele que serve ao necessitado pratica diaconia. Não é diácono, não foi ordenado diácono, mas ele pratica diaconia. É o que Paulo está falando a respeito dos macedônios. Eles estão envolvidos na koinonia, convivência, e na diaconia, assistência. Palavras-chave, convivência e assistência. Mas para ter convivência e assistência, é preciso gostar de gente. Se não gosta de gente, não vai ter convivência. Vai escolher uma meia dúzia para ter convivência, como os fariseus faziam, mas não vai conviver com qualquer pessoa. O que aconteceu com os macedônios? O apóstolo Paulo disse que eles eram voluntários. Quer dizer, é o gostar, é o amor que leva à voluntariedade. Então nós falamos de convivência, assistência e voluntariedade. A voluntariedade é resultado de autodecisão. Os macedônios não contribuíram porque eles foram forçados, mas eles contribuíram porque eles eram voluntários. A vontade saía de dentro do seu coração. Os macedônios entregaram os donativos, ajuntaram os donativos nas igrejas. Agora tem um problema. Esses donativos, eles estão na Macedônia, mas eles precisam chegar à Judéia, onde estão necessitados. Não adianta eu ter os donativos aqui e o necessitado estar lá na Paraíba. É preciso que o donativo, a doação, chegue até aquele que está carente.
chegue à casa dele. Então, o que os macedônios fizeram? Eles pediram a Paulo, dizendo, nós queremos ir levar a comida. Pediram com insistência. O apóstolo Paulo formou um grupo para levar essa comida, para levar esses donativos. E os macedônios disseram, nós queremos ir lá. E era uma coisa complicada, sabem por quê? Vou contar para você. É quase um segredo. As pessoas carentes estavam na Judéia. Os que tinham alimento para levar estavam na Macedônia. Era preciso levar o alimento da Macedônia até a Judéia. Sabe qual era a distância? 1.500 quilômetros da Macedônia até a Judéia. E eles disseram, nós vamos levar. Não adianta ter essa comida toda aqui, essa roupa, não adianta ter esses cobertores, se não levamos para lá. E o apóstolo Paulo diz que eles insistiram. Isso é gostar de gente. Insistiram para ir até a Judéia. Eu acredito que Paulo formou um grupo de pessoas. Não sabemos quantas pessoas, mas era muita gente para levar toneladas de donativos da Macedônia até a Judéia, andando a pé de animais, camelos e de navio, caminhando por 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros dá 3 vezes de ida ao Rio. É preciso gostar de gente para fazer esse esforço. Nós gostamos deles, queremos chegar até eles, queremos levar os alimentos, porque eles estão morrendo de fome. Pediram para ajudar. São 3 palavras: convivência, assistência e voluntariedade. Nós convivemos com os crentes, assistimos os crentes e temos boa vontade para fazer chegar até aos crentes as dádivas, os donativos. A outra assertiva diz, para praticar a generosidade, precisamos nos colocar em parceria com o Senhor. O texto diz assim, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, os macedônios se consagraram a Deus, eles se entregaram a Deus, eles se deram ao Senhor e depois se envolveram com a igreja. Então essa é a marca do cristão. Ele está com Deus pela fé, ele se entrega a Deus, ele está diante de Deus, ele é consagrado a Deus, está envolvido com a igreja. Há pessoas que nós encontramos e perguntamos, você não tem ido à igreja? Ele diz, não, mas estou em comunhão com Deus. Paulo diz, eles se entregaram a Deus e se entregaram à igreja. Não faz muito sentido alguém dizer que está em comunhão com Deus e não vive a convivência com os crentes. O apóstolo Paulo diz que eles, macedônios, se deram primeiro a Deus na conversão. Eram convertidos. Mas o convertido quer viver na igreja, quer se envolver com a igreja. 3 comentários. Primeiramente, a parceria com o Senhor deve ser prioritária. Primeiro ao Senhor. Primeiro nós nos convertemos, depois nos integramos na igreja. O ponto de partida para uma vida produtiva é a entrega ao Senhor. Primeiro a entrega ao Senhor.
Esse é o ponto de partida para uma vida espiritualmente produtiva. Os macedônios se entregaram ao Senhor e se envolveram na igreja. Agora eles podem fazer uma grande obra. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então é primeiramente a entrega a Cristo e em segundo lugar a obra, a realização, o trabalho em favor do reino de Deus. Em segundo lugar, a parceria com o Senhor é da vontade de Deus. É uma coisa que Deus quer. Deus nos quer envolvidos com a sua obra. Isso implica envolvimento de verdade com a igreja. O texto diz, deram-se ao Senhor e depois a nós. Deram-se ao Senhor e depois a nós. Eu gosto muito desse conceito, parceiros. Somos parceiros de Deus, envolvidos com a igreja, para estabelecer na terra um reino de generosidade. Vou repetir. Somos parceiros de Deus, nós nos entregamos a Ele e nos envolvemos com a igreja para estabelecer na terra um reino de generosidade. Deus é generoso e Ele nos quer fazer generosos. E nós somos parceiros dele para fazer o trabalho de generosidade. Nós não podemos dar desculpas. Nós não podemos alegar pobreza, não podemos alegar que as pessoas são desagradáveis. Nós precisamos de nos envolver com as pessoas e praticarmos a solidariedade. Um cristão chamado Richard Wurmbrand viveu prisioneiro na época da Revolução Comunista. Os comunistas prenderam os líderes cristãos no leste europeu. Acho que era a Romênia. O Richard Wurmbrand, que era um pastor evangélico, foi preso com muitos outros líderes cristãos numa prisão horrorosa. Eles colocaram separados os tuberculosos. Richard Wurmbrand era tuberculoso. Estava junto com outros tuberculosos. Naquela época tinha sido descoberta o remédio para a tuberculose, o antibiótico, que é a streptomicina. Eu acho que é usado até hoje. Então, naquela época, os americanos mandavam streptomicina para vários lugares do mundo. Mas os comunistas jogavam fora a streptomicina e não davam para os tuberculosos. Onde houvesse tuberculosos, os americanos mandavam a streptomicina. Mas os comunistas não davam a streptomicina e as pessoas morriam. Wurmbrand conta que um dia alguém deu para eles, para aquela prisão que era uma enfermaria, um torrão de açúcar. Deram para alguém um torrão de açúcar. E aquela pessoa que ganhou o torrão de açúcar procurou um outro prisioneiro que ele achava que era mais fraco. E ele deu o torrão de açúcar para um outro prisioneiro que estava pior, mais perto da morte. Mas aquele prisioneiro que recebeu o torrão de açúcar, apesar de desnutrido, não comeu o torrão de açúcar. E deu para um outro que ele achou que estava mais fraco. E assim foi. Durante o tempo que eles estiveram presos, ninguém comeu o torrão de açúcar. Cada um deles doou o torrão de açúcar para um outro. Chegou o tempo em que aquela prisão foi fechada e eles foram tirados dali. A maior parte deles morreu, mas ninguém comeu o torrão de açúcar. Cada um queria dar para o próximo. É mais ou menos isso que encontramos em Tessalônica. Melhor dizendo, na Macedônia. Tessalônica estava lá, era uma das igrejas. Eram 3 igrejas, Filipos, Tessalônica e Bereia. Paulo está falando dessas 3 igrejas. Ali estavam os macedônios, na pior pobreza, e deixando para o outro
um pouco da sua comida. Pois bem, eles faziam isso porque eles se sentiam parceiros de Jesus. Eles achavam que aquele torrão de açúcar foi colocado ali como uma providência divina. E eles não comeram o torrão de açúcar, porque eles se sentiam parceiros de Jesus. E eles então passavam, distribuíam o torrão de açúcar para as outras pessoas. Isto é o exemplo. A igreja deve cuidar de um elemento chamado de consagração. Dar-se a Deus. Isso é consagrar. O crente deve ser consagrado, quer dizer, ele deve doar a sua vida a Deus. Deve doar o seu coração a Deus. Ele deve se fazer parceiro de Deus. Doando-se a Deus, consagrando-se a Deus, ele é parceiro de Deus. E como Deus é o grande doador, parceiro de Deus também é um doador. Entenderam, meus irmãos? Você que é de Deus, consagrado a Deus, você é parceiro de Deus. E Deus é o grande doador. E você, parceiro de Deus, é também um grande doador. A consagração nos leva à generosidade. E nós nos tornamos assim, então, parceiros de Deus. Deixe-me terminar. O nosso assunto foi a prática da generosidade e como é que podemos fazer para praticar a generosidade. Generosidade é graça. A graça é o conjunto de coisas excelentes que nós recebemos por meio de Cristo. Entre as coisas maravilhosas que recebemos de Cristo, como a paz, a alegria, o amor, a esperança, a bondade, nós recebemos também o dom da generosidade. A generosidade não pode depender apenas da natureza humana. O ser humano, por natureza, tem alguma generosidade, mas não podemos depender somente da natureza humana. É preciso que nós tenhamos a graça da generosidade que o Espírito Santo coloca em nossos corações. A graça é o conjunto das coisas excelentes que Deus nos concede por meio de Cristo. Praticar a generosidade é ser agraciado, ou seja, é a graça que nos permite ser generosos. Quando você faz um bem a alguém, socorre um doente, ou você dá um alimento, você está sendo agraciado, porque você está fazendo algo que é feito pela graça de Deus no seu coração. Era assim com os macedônios. Ser generoso é poder suprir o outro. Isso fazemos superando as nossas próprias carências. Amando as pessoas e agindo como parceiros de Cristo, pela entrega de nossas vidas a Deus. Deus seja louvado por sua generosidade. Deus é o grande generoso. E com Ele nós estamos aqui para construir um reino de generosidade. Louvado seja Deus por ser generoso e por nos ajudar a também sermos generosos, dispensando-nos a sua graça. Que Deus nos dispense abundantemente a sua graça, que nos permita ser generosos e fazer como os macedônios, de ajuntar donativos e levar esses donativos para os carentes. Mesmo que tenhamos que andar por 1.500 quilômetros. Lá na Judéia estão os famintos. Nós aqui recolhemos a comida. Vamos levar para eles. Isso é a essência da generosidade. Que Deus, portanto, nos abençoe e que Ele realmente seja louvado em nossas vidas. Amém.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e tenha em mim tamanha fé que consigo